Graça e paz de Cristo Jesus a todos vocês que estão aí do outro lado. Vou dar sequência de testemunhos. Glórias a Deus. Este que abordará sobre jejum. Sou você, irmão em Cristo, irmão puro, ou profeta puro. E todos aqueles que são novatos aqui, sejam bem-vindos. Quem ainda não se subscreveu, segue subscrevendo-se já. Amém? Esteja até o final para que tu possas compreender esta mensagem ou este testemunho. Amém? Glórias a Deus. E espero que sejas edificado para a honra e glória de Deus. Vou entregar este momento nas mãos do eterno Deus. Amém? Fechar os teus olhos e orai comigo. Santo Espírito de Deus, Espírito de verdade, entregamos este momento em tuas mãos, Senhor. Repreenda, Senhor, toda força maligna, Senhor, daquilo que não é de Deus. Venha repreender em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toca em nossos corações, lave-nos, Senhor. Venha libertar, Senhor, toda alma, de todo irmão, de toda irmã encarcelada, aprisionada, Senhor. Venha libertar a cada um de nós. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Em nome de Jesus, venha quebrar toda cegueira espiritual. Venha repreender todo espírito, alabra somanai, todo espírito do engano, Senhor. Venha quebrar, Senhor, aleluia, as ataduras. Vem, Senhor, meu Deus, mandar fogo, aleluia, em nome de Jesus, a todo demônio, todo capeta escondida, Senhor, não possa ter domínio, não possa ter ação, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Ele abra canta shendes. Aleluia, Espírito Santo de Deus, abre nosso entendimento, dê-nos sabedoria, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar e para que possamos absorver, Senhor, o conhecimento de Deus. Eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, vou dar a sequência. E você que é novo, não se esqueça de subscrever e compartilharem já. Entretanto, eu seguirei da consequência sobre jejum. Da vez passada, tivera aí, né, falado um pouco sobre jejum e vou dar o término já sobre este módulo, o capítulo sobre jejum. Amém? E se nessa parte eu não puder, né, falar tudo, então vou acrescentar em um outro dia. Glórias a Deus. Da vez passada eu vera aí, né, abordado, dito todavia, que quando realmente eu comecei a aprender mais sobre jejum, era porque Deus me solicitava, era porque o Senhor a mim me exigia fazer jejum todos os dias. E me trazia uma visão muito diferente, muito expansível a respeito de jejum. Que Deus a mim me falava, a mim me mostrava, né, que o jejum não é somente aquilo que nos acostumamos a ouvir. Amém. Glórias a Deus, que trata-se de abstinência alimentária, de alimentação, de água. Amém. Glórias a Deus. Mas também de buscar alcançar uma relevância no que tange morrer, no que tange morte. Amém. Ok. Deus a mim me ensinou que o objetivo do jejum que lhe agrada é levar a morte, é levar a carne morrer completo. Glórias a Deus que está vivo. E para que isso aconteça, há algumas coisas que eu não falei na outra parte que eu vou falar já, que este morrer, né, que eu tinha dito que seja espiritual ou no physical. E eu falei, né, do físico e eu quero aprofundar um pouco mais.
a morte espiritual da carne, no sentido espiritual relacionado à carne. Porque o objetivo do jejum é mortificar a carne e vivificar, trazer vida no espírito. Entretanto, você de jejum, você vai indo jejuando, tudo mais, a tua carne vai se desmaiando, vai indo se morrendo, ok? E quando isso aconteça, o teu espírito ele estará em vigor, ele estará nutrido, estará com vida. Amém. Glória a Deus. Estará movível, consistente e vai alcançar vai alcançar uma dimensão que realmente será proporcional a receber, amém, a unção de Deus, virtudes e poderá suportar é principalmente a glória de Deus, porque a mim o Senhor me ensinou também que nosso corpo não suporta a glória de Deus. Por isso é que eu, quando eu seguia jejuando, amém, Emantaramachendas, Eramachanda cai, aleluia, eu não conseguiria suportar a presença do Senhor, eu caía, amém. A glória de Deus é como uma energia que eletrocuta. Eu era eletrocutado. Santo Deus. Mas aquilo era tão bom, sabe? É tão bom sentir isso, sabe? Glórias a Deus que está vivo. Eu não tenho vergonha de falar, né, de libertação. Amém? Porque a mim o Senhor me mostrou demônios em tanta gente, centenas e centenas de gente. Praticamente 98% das pessoas estão endemoniadas. Você sabe o que Deus te traz do teu corpo e te mostra a ver os demônios a saírem do inferno, a entrar no corpo de praticamente todo mundo. Tu sabes o que significa? E Deus não mostraria essas coisas a uma pessoa endemoniada, não. Deus primeiro me libertou. Aleluia. O Senhor libertou-me a mim primeiramente. Glórias a Deus. Me refiro em aquela época aí. Amém. Glórias a Deus. Que o Senhor era muito exigente. Amém. Deus me exigia muito. E Deus, quando se apaixona, Deus, quando se apaixona, Deus persegue, amém. Deus estava tão apaixonado por mim, e Deus me perseguia dia e noite, e Deus só queria conversar, e Deus, ele vinha e me falava que queria ficar o dia todo a conversar comigo, sabe? Ficamos a conversar, e era algo muito, muito lindo, muito, mas muito lindo. Então, eu tinha que estar santo. Eu tinha que estar, sabe, em comunhão sempre. E as pessoas também não me suportavam estar perto de mim. Amém. As pessoas chamavam-me de extremista, porque naquelas épocas, naqueles tempos, o Senhor me exigia muito de jejum estar. O Senhor me obrigava a ficar muito de jejum. E o Senhor me falava do porquê e tudo mais. E graças a Deus eu entendi, amém? E percebi. E aí, então, como eu dizia, o jejum permite, jejum bem feito, amém? Quando nós fazemos o jejum corretamente, o jejum nos trará uma cobertura para nos suportar a presença de Deus, a glória de Deus. Quando a nuvem de Deus descer, quando a nuvem, a nuvem de glória, amém? Glórias a Deus descer. Olha, é muito admirador, amém? Porque os elementos da natureza parece que eles se agregam a Deus, amém? É um mistério ali que eu não sei te explicar, amém? Porque você, quando
época de chuva, você vê os relâmpagos, trovões, você vê os sons de relâmpagos, você vê aquela luz que os relâmpagos faz, aquele clarão terrível. Ah, e você buscando ver e ter conhecimento de minerais, ah, dos minerais que Deus fez, os cristais e tudo mais. Tudo isso, porque quando a glória de Deus se manifestava, eu poderia ver que isto aqui está na natureza de Deus, que Deus fez, sabe? O falar de Deus estremece tudo, sabe? E o jejum, ele te permite você subir de nível para que você possa ouvir a voz de Deus de uma forma que você nunca ouviu, entendes? Você se não jejuar, você se não se santificar, você se não se consagrar, você se não matar essa carne, você sempre será aquele tipo de pessoa que fala, sabe como? Que fala quando você falar que Deus falou contigo, você sempre vai falar, sabe como? Vais falar assim: ah, Deus falou no meu coração. Você nunca vai falar que Deus falou nos teus ouvidos. Você nunca vai ter essa ousadia. Porque a tua carne não morreu, a tua carne não está morta para que o teu espírito ouça vivamente a voz de Deus. Os meus ouvidos físicos ouviam diretamente a voz de Deus. Entendeu? O meu corpo físico ficava tipo explodiu dentro do meu corpo, dentro do meu ser, minha alma, espírito, tudo em mim. Haveria tremores, terremotos, é coisa que só Deus sabe explicar. E para você chegar nessa dimensão, a tua carne tem que morrer. Se a tua carne não morrer, imagina você estar a buscar de Deus. Você não matou a carne. Você vai morrer, se você estiver no pecado, vai ir para o inferno. Por isso, Deus, primeiramente, nos leva, sabe, a mortificar essa carne. Percebes? Por que muitas pessoas que manifestam demônio, teve aquelas pessoas que esse tipo de caso não é muito frequente, mas já se ouviu de manifestação demoníaca que a pessoa quase perdeu a vida. Já houve pessoas que perderam a vida no ato da manifestação demoníaca. O demônio manifestou e o demônio se aproveitou em tirar a vida. Por quê? Por causa da força. Porque os demônios têm força e poder. E essa força e poder espiritual é do espírito, não da carne. Os demônios não são carne, são espírito. E quando ele manifesta no corpo físico, a carne não suportou e por estar no pecado, há mais probabilidade dessa pessoa morrer no físico. E uma vez que está no pecado, morreu no físico, vai para o inferno. Entendes? Então, é muito importante jejuar. Amém? O jejum não salva, mas ele é muito importante para nos chegar à salvação. Ele é muito importante, amém, para nos levar ao céu, por intermédio de Cristo Jesus. Ok? Entretanto, glórias a Deus que está vivo. E eu quando jejuava muito, no início, o Senhor me mostrava demônios infiltrados, demônios escondidos no meu, principalmente no intestino. E eu vou ter que falar, quando falar do corpo, do corpo, eu vou explicar isso, do porquê que muitas pessoas têm demônios no intestino, outros no estômago, nos órgãos internos. Então, o Senhor, Ele expulsou, o Senhor, Ele me dava a ordem, amém.
Glórias a Deus que está vivo. O Senhor me mandava meter a mão, põe a mão em direção ali da barriga, bexiga, nesta zona, naquele canto, na parte lateral, ali e tudo mais. E o Senhor sacava, o Senhor tirava esses demônios. Amém. Você não pode ficar triste. Não podes ficar triste, né? Se você só perceber que você tens demônio, não podes ficar triste. Por quê? Porque é como a flora intestinal. Você é um ser vivo e dentro do teu corpo existem milhares e milhões de seres vivos e você não sabe, você nunca lhes viu. Você nunca lhes viu as bactérias que vivem no teu no teu estômago, no teu intestino grosso, no teu intestino delgado. Você não os viu, mas eles vivem. O teu corpo é a habitação deles, dessas bactérias. Entendes? Assim também, muita gente, os demônios se infiltram, vivem há anos nos seus corpos, mas são servos de Deus. Oram, jejuam, mas esses demônios continuam escondidos lá, no corpo dessas pessoas. Servem a Deus, muitos ouvem a voz de Deus. E por que Deus, Ele não tem notificado para essas pessoas? Primeiro, existem pessoas que cravam na sua cabeça: eu estou liberto e ponto final. Tem muitas pessoas que falam: eu estou salvo, eu não sei lá o que e tudo mais. Mas isso aqui não é caso de dizer que essa pessoa está mal, porque no dia da redenção o corpo será redimido total, o corpo será transformado total e convertido em glória. Amém. Glórias a Deus. O corpo é incorruptível, vai se converter em incorruptível. Amém. Glórias a Deus. E quando o Senhor, me libertava, naquela época eu acho que eu tinha. Eu me lembro. Naquela época eu estava com uns 18 anos de idade. Eu estava nos meus 18 anos. Quando eu tinha 17 anos, 16, também o Senhor me exigia jejuar assim. Mas aos 18, 19 anos, principalmente, 19 anos, principalmente, que eu jejuei mais. Amém. Glórias a Deus. Depois, 20 anos, 21 anos. Foram os anos que eu jejuei muito, que Deus me exigia jejuar muito mais. Mas aos 18, 19 anos, principalmente 18, foi a idade que me acontecia isso, que o Senhor, apontava, demônios infiltrados no meu estômago. E quando eu orava, eu via os demônios a saírem, eu vomitava, mas esse vomitar não é a minha boca abria, mas não saía nada, mas eu via no espírito a sair coisas, e eu via muitas coisas de negritude a saírem, amém, do meu estômago e tudo mais. Glórias a Deus. E quando eu passava a minha mão, já eu parecia que não era a minha mão. Quando eu passava a minha mão no estômago, eu voltava para trás, eu caía no chão, porque da minha mão saía eletricidade. Deus quando disse: põe a tua mão ali nessa parte do na parte, como é que eu posso explicar? No canto esquerdo. Glórias a Deus. Então, eu quando pus a minha mão ali, aquilo aí, mais do que espiritual, aquilo aí se manifestou no físico, energia, eletricidade mesmo. Aquilo me jogou para trás. Tipo nos filmes, meu Deus. Tipo nos filmes. Eu fiquei admirado. Eu olhei nas minhas mãos, na minha mão tem lá o quê? Na minha mão tem lá eletricidade, tem lá que sei que, meu Deus. E ali o Senhor, eu não sentia que era a minha mão, eu sentia que era a mão de Deus sobre a minha mão que estava a fazer isso. Amém.
eu fugi, amém, porque naquela época o Senhor, né, Ele eh, me deu o dom da cura e eu rejeitei tanto o dom da cura. Foi tolice minha, glórias a Deus, mas quando o Senhor te entrega um dom, por mais que você escapa dele, Ele sempre estará com você. Ele sempre vai estar com você. Por mais que ele está dormindo, ele está como morto, ele ainda está com você. Glórias a Deus. E realmente é extraordinário. Glórias a Deus que está vivo. Deus liberta, Deus cura, Deus transforma. Glórias a Deus. E glórias a Deus. Eu me lembro que eu fiquei triste porque o Senhor me mostrava que tinha demônios escondidos e eu a solo. Eu ficava a me perguntar, mas eu jejuo muito, por que o Senhor está a me mostrar que ainda há demônios, que esses demônios ainda estavam no meu corpo? O Senhor me disse, e ali o Senhor me fazia entender que não se tratava de que eu 100% pecado. Não, não se tratava só disso, entende? Existem coisas que acontecem, não é porque ah, tudo é pecado, não, mas é para que o poder de Deus se manifeste na tua vida. Amém. E se você não tiver cuidado com certas pessoas que não entendem essas coisas, vão te matar espiritualmente. Por isso, nem tudo é para compartilhar. E principalmente nesse tempo, nesse período que nós nos encontramos, os cristãos estão parecer que estão a retroceder 7 vezes mais do que antes. Você não contar, você confiar no irmão, num cristão difícil. Tá difícil você compartilhar o que você passa. Porque você vai contar tua situação embaraçosa, caótica. A pessoa que lhe contaste vai levar outra pessoa, vai contar de uma outra forma. Vai acrescentar, conforme nós falamos aqui em Angola. Vai adoçar lá mais. E vai fazer que você tá mal, que você não está bem com Deus, que você não é convertido. E isso não agrada a Deus. Nem todas as pessoas que têm demônios ainda e servem a Deus, não quer dizer que elas não estão convertidas. Isso não tem nada a ver. Amém. Glórias a Deus. É porque existem demônios que arriscam. Amém. Esses tipos de demônios, eles são muito teimosos. São demônios carapaça. Eles têm carapaça. São demônios que no meio do fogo eles não se queimam de imediato. Para queimar é necessário altíssimas temperaturas, ok? Em milhares. Isto no fogo espiritual mesmo. Por isso, esses demônios são muito arriscados. Amém? Glórias a Deus que está vivo. Meu Deus, cada coisa que eu falo me lembra mais coisas, mais coisas. Então, isso aqui vai ficar para outro dia. Glórias a Deus que está vivo. Então, avançando, os objetivos do jejum, né, que o Senhor me fez entender e aprender é que o objetivo do jejum é levar à morte. Amém. A morte fisical, para que o espírito possa viver e estarmos mais perto de Deus. Amém. Glórias a Deus. O objetivo do jejum também, outros objetivos do jejum principais permitir, você fluir na presença de Deus, você suportar a glória de Deus. Glória a Deus que está vivo. Outras coisas que o Senhor me ensinou
e me confirmou é que é verdade que o jejum permite você receber dons. Se você jejuar para receber dom, vai receber sim, ok? Mas se você jejuar de forma correta, entendes? Porque o jejum, uma vez que ele mata a carne, a fim de que teu espírito viva, quando você alcança isso, teu espírito em vida está, você estará listo, aprovado para pedir a Deus que te queira. Por isso é que depois de tantos jejuns que eu fiz, de tantas consagrações que eu até ao andar, eu não sentia mais minhas pernas, eu estou a andar, estou a ver que eu estou a voar, estou a flutuar nos ares, eu estou a olhar, meu Deus, eu estou a falar, eu não estou, eu estou a andar, eu estou a flutuar, estou a voar, meu Deus, olha só, eu estou aqui na terra, mas eu estou a me ver que eu estou nos ares, eu estou a me ver que eu estou nos céus, os meus olhos não paravam de fixar os céus, porque era como se eu estivesse nos céus, mas eu estava na terra, eu estou na terra. Aconteciam coisas extraordinárias, irmãos. É, nós perdemos muitas coisas extraordinárias, sabe? Então, o meu corpo ficou leve, tão leve, ficava muito leve, muito, mas muito leve. Eu não sentia o meu corpo. Eu ficava tipo que eu sou espírito, sabe? Eu ficava tipo que eu sou espírito. Eu ficava admirado comigo mesmo. E depois, ali o Senhor já, ali Deus, quando via, né, que eu estava alcançando já a dimensão do Espírito, cujo me permitiria estar apurado. Houve momentos ou dias que o Senhor me dizia, né, para eu lhe pedir o que eu quero e tudo mais, ok? E Deus me dava missões e tudo mais. E as revelações mudam. É algo lindo. Olha, a forma como você começa a ver as visões, a forma como você começa a receber de Deus é muito diferente, muito diferente. A minha visão daquela época, quando eu jejuava muito, é aquilo, eu não sei se é 7D ou 10D, aquilo não é 3D, não é 4D, é algo muito, mas muito impactante. A nitidez, entendes? E eu fico assim, meu Deus, se aqui no mundo real a nitidez é assim, e no mundo espiritual é assim, e lá no céu, quer dizer que no céu, quer dizer que na glória de Deus, quer dizer a visualização, a visibilidade, ela é muito mais nítida, porque a mim o Senhor me fez entender que tudo que existe aqui na terra, ele já existiu no mundo espiritual. Isso aqui que você vê as telas, nas definições de contraste, definição de contraste, vibração, saturação, vibração, eh, brilho, opacidade, etc. Ok? Tudo isso no mundo espiritual eu vi, eu vejo, eu vi. Isso aqui existe no espírito, porque a minha visão, houve vezes que os satanistas eh, receberam a ordem dos demônios para me encerrar os meus olhos espiritual, e eu vi várias vezes, muitas, mas muitas vezes que muitos satanistas receberam ordem e iriam ser presenteados se encerrassem meus olhos espirituais e faziam e faziam muitos rituais para encerrar os meus olhos espirituais. Eu já fui acertado por muitos dardos, mas o Senhor revelava, o Senhor mostrava. Amém. Houve tempos que os meus olhos espirituais foram afetados por esses macumba, e Deus me revelou, e Deus veio rapidamente libertar os meus olhos. Olha, Deus é muito amor.
Deus é muito amor mesmo. Talvez ele vem rápido, ele vem a correr. Deus ele veio preocupado. Deus ele veio me falar, olha, te fizeram isso, só não são nos teus olhos. E ali o Senhor passava a sua mão. Glórias a Deus. Deus passava a sua mão e libertava os meus olhos. Glórias a Deus que está vivo. E eu ficava muito grato por Deus, amém, fazer isso, porque eu não tinha orado, eu não estava de oração, e eu não sabia que eu tinha sido afligido, eu estava inocente, amém. Glórias a Deus que está vivo. Por isso é que se nós ficarmos muito tempo sem jejuar, nós também, a forma como nós vamos começar a receber as revelações, ela vai mudar também. Amém. Nós não vamos ficar muito em alerta como antes. A percepção não vai ser a mesma, estás a ver? Deus vai falar, mas nem sempre você vai entender o que Deus está a falar. Já quando você está ativamente de jejum, você vai ficar mais propenso a entender com maior clareza o que Deus está falando. Amém? Porque ali os teus ouvidos espirituais já morreram. Aliás, os teus ouvidos carnais morreram. E os teus ouvidos espirituais estão em vida. Glórias a Deus que está vivo. É então algo muito lindo e complexo sobre jejum. Eu vivi muito sobre jejum. E Deus, quando fala, vou te ensinar, prepara-te. Irmãos, cuia. Deus, quando fala, Deus, quando fala que eu quero te ensinar sobre isso e tudo mais. Deus não gosta de teoria. Deus ele te ensina teoria. Deus ele te ensina metade teoria e metade prática. Mas na prática Deus aprofunda. Ok? Glórias a Deus. Olha, Deus, irmãos, busquem desse Deus. Se entreguem de verdade a Deus que criou os céus e a terra. Se entreguem mesmo nele. Você que quer conhecer Deus, não desista. Não duvide. Não duvide. Você verá a glória de Deus. Não duvide. Ok? Eu, eu não precisaria de jejum, na verdade. Até porque antes de estar na fase, o período de jejuar muito, antes desse período, eu me lembro com clareza que eu tive muitas experiências, incluindo aos céus. A minha primeira experiência de arrebatamento aos céus, eu não jejuava naquela época. Não, aos 12 anos de idade. Eu não jejuava naquela idade, não lembro. Eu nem sabia o que é jejum. Eu não tinha tanto conhecimento da Bíblia. Eu, quando lia a Bíblia, eu não entendia nada. Eu não entendia nada quando eu lia da Bíblia. Mas algumas coisas eu entendia. Sobre ser arrebatado e tudo mais, para eu ser arrebatado aos céus a primeira vez, era porque eu tinha lido ao respeito do apóstolo João. Amém. Apocalipse e tudo mais. Isso me impactou. A experiência de Isaías. Isaías. Até foi na experiência de Isaías até. Glórias a Deus. Quando Isaías viu Deus assentado no seu trono alto. Eu disse, eu até nem pedi para subir aos céus. Eu só dizia que eu queria te ver, Deus. Mas eu não estava de jejum. Então, quando Deus te pede para você ficar de jejum, é porque Ele quer te ensinar, é porque Ele quer te usar. Porque Deus não vai te usar você na sujeira, na podridão. É porque Deus quer habitar no teu corpo. Amém? Glórias a Deus que está vivo. O jejum limpa, o jejum, ele purifica. Ok? Glórias a Deus, o jejum, ele é como se fosse um restaurador.
um mecanismo que Deus usa, amém, para restaurar o que estava danificado, o que foi desconfigurado, o que saiu do padrão, as configurações que saiu do padrão. Glórias a Deus que está vivo. Entretanto, irmãos, na fase que eu jejuava muito e tudo mais, o meu espírito sempre se desprendia do meu corpo. Eu estou a andar, mas o meu espírito ficava tipo, quer sair. E existem coisas que não sei como estar explicando, porque é muito mistério, amém? Só Deus na causa para me dar entendimento para explicar. Porque eu não sentia, eu olhava assim à minha volta, eu sentia uma coisa que eu não sei explicar. Eu sentia uma repugnância do mundo. Eu me perguntava, mas eu estou a fazer o que aqui? Eu me perguntava se eu estou aonde, porque eu só via as trevas, eu não via a luz neste mundo. Eu me perguntava, mas eu estou a fazer aqui o quê? O meu lugar não é aqui, eu quero sair daqui. Quando você jejua muito, você vai chegar num tempo, num período que você vai sentir isso. Estou a te falar. Você vai sentir nojo deste mundo. Vai sentir muito nojo, 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 nojo. E você vai ser arrebatado aos céus. E por você detestar ficar aqui, você vai ser constantemente arrebatado aos céus. Ou os céus vai descer até a ti. Porque eu falava para Deus, perguntava para Deus, por que eu estou a fazer o que aqui? Eu perguntava para Deus, Senhor, eu não estou a entender. Eu não estou a entender o que eu estou a fazer aqui. Era como se eu me cambiei, me transformei num outro ser, que não é ser humano, sabe? É um mistério que eu não sei como explicar. Se você explicar isso aqui, entendem? E os céus desciam, amém? Os céus desciam sobre mim para a minha alegria. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É algo muito lindo, muito extraordinário. Então é mais ou menos isso. Há muita coisa sobre o jejum. Amém. Glórias a Deus. E as outras coisas eu vou indo acrescentando à medida que eu vou dando continuação do testemunho, porque é muita coisa. Amém. Muita, mas muita coisa. Para finalizar, o que eu tenho a dizer mais é mesmo tipo concernente à morte, né? Para que os irmãos não ficam com muita dúvida assim. Na verdade, o jejum, quando ele mata o teu corpo, é para te permitir você ter experiência com Deus. Porque a morte, ela acontece, na verdade, ela tem acontecido a muita gente. Por exemplo, existem pessoas que morrem quando vão dormir e naquele período algo está acontecendo muita coisa dentro do seu corpo, fora do seu corpo. Amém. Porém, essa mesma pessoa que morreu se volta em vida, porque assim o Criador lhe voltou à vida. Ok? E eu me refiro a gente, a pessoas que realmente estão de jejum. Amém. Glórias a Deus. Porque eu, uma vez que vivi isso e tudo mais, e uma vez que o próprio Deus falou comigo, me fez entender, principalmente quando nós estamos a dormir. Quando nós estamos a dormir, há muita gente que quando dorme morre. Morre mesmo no físico, o coração para de bater. Amém. Mas posteriormente volta à vida. Isso são mistérios que ocorrem, são mistérios que acontecem. Por isso, nos hospitais, já se ouviu muito, já se ouviu bastante de pessoas que
eh, que lhe foram, né, naquelas salas aí de cuidados intensivos, né, na CUTI e tudo mais, em que estavam em um estado muitíssimo grave, em que o coração para de bater e os médicos viram já morreu, mas quando os médicos, né, decidiram liberar o corpo, né, para ir no microtério, morga, ali o coração volta a bater e os médicos não entendem nada. Oh, se já morreu, voltou mais à vida. Depois mais o coração para de bater. Depois de uns minutos, depois de uns 5 minutos, o coração depois volta a bater de novo. Percebes? E muitos médicos, eles não têm como dizer que ele não tinha morrido, porque a ciência ensina que o coração, quando para de bater, ali a vida que terminou. É porque a vida terminou. É porque a vida acabou, é porque a pessoa morreu. Entendes? Glórias a Deus que está vivo. E principalmente quando as pessoas elas dormem e se vejam obscuridade, amém, morreu e se veja em trevas total, começa a ter sonhos e visões enquanto se dorme, aprisionadamente, encarceladamente, acorrentado. Essa pessoa, ela provavelmente ela morre. Percebe? Mas a misericórdia de Deus lhe resgata do inferno. Existem pessoas que quando dormem, elas se vejam nos infernos, não sabem. O inferno é escuro, o inferno é abismo. Muitas pessoas sonham que estão caindo num poço, num buraco que não tem fim. Isso aqui é vale da morte. E quando você sente opressão na tua alma, quando você sente que o fim se acabou, o fim se acabou. Quando você sente que já não há solução de resgate, é porque você morreu no físico e você não sabe. Quando você desperta assustadamente, é porque rapidamente a mão de Deus te sacou do inferno, te voltou à vida. Entendes? Então, por isso a Bíblia fala que é as misericórdias de Deus a razão do nosso existir. Nós não somos destruídos por causa das misericórdias de Deus. Amém. Glórias a Deus que está vivo. Mas a mim, enquanto o jejum, com relação ao jejum, o Senhor me dizia que a morte tem que ser muito normal para nós. Morrer tem que ser algo muito normal, não tem que ser novidade. Amém. Porque para ir no céu, você terá que morrer. Para você entrar no céu, tens que morrer. Por isso, o arrebatamento do espírito. Muita gente diz que é arrebatado, ela morre. Morre. Existem aqueles casos, por exemplo, as pessoas que estão em coma, por exemplo, elas estão mortas. Elas estão mortas. Ela está em estado vegetativo, ela está a respirar, mas ela está morta. Por quê? Porque a sua alma não está mais no seu corpo. A alma permite à pessoa que voltar à consciência. Quando a alma não está no corpo, a pessoa fica inconsciente. E se o espírito não estiver no corpo, é ali que acontece que que o coração para de bater e tudo mais. E o que vai no inferno é a alma. Entendes? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, não é brincadeira. Não, olha, Deus está a lutar por todos nós. Deus chora para nós não acabar no inferno. Deus não quer que nós vivamos uma morte errada. Deus quer que nós vivamos a morte certa, a morte correta. Entendem? Mortificai os membros do vosso corpo sobre toda a carne. Sabe, Colossenses fala isso. Glórias a Deus. Nós temos que mortificar nosso corpo, mortificar. A Bíblia fala, né, em Colossos 3. Glórias a Deus. E se já ressuscitaste com Cristo,
Pensar nas coisas que são de cima, não daqui de baixo. Amém. Nós morremos com Cristo, nós temos que morrer com Cristo e com Ele ressuscitar também. Amém. Glórias a Deus. É muita coisa, amém. Glórias a Deus que está. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe mesmo grandemente, né, a vida de cada irmão, cada irmã, e que sirva de edificação, né? E vemo-nos até a uma outra oportunidade. Glórias a Deus, compartilhem, subscreva-se ao canal e até a próxima oportunidade.